Esse vídeo é sobre hábitos de alta performance que podem ajudar você a mudar a sua vida. Pode ser algum aspecto pequeno da sua vida, como pode ser algo significativo que você esteja planejando há bastante tempo. E antes de entrar em maiores detalhes, eu acho que é importante definir duas coisas. Primeiro, o que são hábitos de alta performance? Eu não sei vocês, mas no passado, quando eu pensava em alta performance, sempre me via na cabeça esporte, atletas, pessoas correndo maratonas, fazendo grandes feitos na área esportiva. Então, em relação a hábitos de alta performance, vai muito além do esporte. No esporte também, mas isso se aplica a qualquer área da vida pessoal e profissional, que tem a ver com excelência, da forma como a gente cultiva e desenvolve talentos e sempre com o objetivo de atingir alguma meta, um sonho, um resultado. E esses hábitos, eles são desenvolvidos e sistematicamente repetidos com uma intenção, com um propósito. E assim você consegue atingir esses resultados que almeja de uma forma que eles sejam sustentáveis, sejam de longo termo e sejam significativos para você. Um outro aspecto importante de se esclarecer nesse vídeo é sobre mudanças de vida. Como assim criar hábitos que vão mudar a vida? Então, primeira coisa, é importante você definir o que você quer mudar. Não necessariamente precisa ser algo dramático ou grande, como mudar de país, definir uma profissão nova, ou se casar, ou se divorciar, ou ter filhos, ou qualquer tipo de decisão que vá radicalmente mudar a trajetória da sua vida. Pode ser algo pequeno, mas que seja algo significativo para você nesse momento. Então, defina o que você quer mudar nesse momento na sua vida, mesmo que seja algo pequeno, mas que seja significativo. Porque muitas vezes eu vejo assim, a gente tem um sonho, a gente tem uma vontade, né? A gente às vezes fez até planejamentos a se ter hábitos que são aqueles mais, eu diria, óbvios, né? Então a gente se prepara muitas vezes fisicamente, se prepara profissionalmente, se prepara com estudos, com informação, mas aí falta alguma coisa. E aí a gente acaba vendo pessoas com muito menos formação que a gente passando à frente, e essas pessoas alcançam aquilo que a gente está sonhando para a nossa vida. O que está faltando? Então, esses hábitos de alta performance têm sido estudados, né, em grandes populações no mundo inteiro para poder correlacionar quais hábitos que têm uma relação proporcional com resultados que sejam a longo prazo, que sejam sustentáveis, né, de se manter, e também que sejam significativos para as pessoas. Então, nesse grande estudo, tem 6 hábitos que foram definidos. Também tem outros, mas esses 6 hábitos mostraram resultados significativos em termos de correlação com resultados a longo prazo, significativos e sustentáveis. Então, eu vou focar nesses 6 hábitos que foram identificados pelo Brendon Burchard e ratificados por vários outros coaches e que têm dado tantos resultados para tanta gente. Então, o primeiro é sobre clareza, a importância de se estar claro sobre o que se quer. Tem pessoas que sabem o que querem. Se for esse caso, então esteja o mais claro possível sobre quando que você quer isso, qual é a dimensão, né, desse sonho que você deseja trazer para a sua vida. Enfim, tenha uma clareza sobre essa vontade, sobre esse resultado que você tanto almeja. Se você não tem uma ideia exatamente do que você quer, identifique aquilo que você não quer. Então, se você identificar aquilo que absolutamente você não quer, você começa a identificar, por comparação contrária, o que você queira, ou pelo menos o que lhe é mais agradável de pensar que você poderia trazer para a sua vida. Então, a clareza é muito importante, porque a partir da clareza você pode identificar o seu propósito, ou seja, é a sua razão maior, o porquê. E sair muitas vezes daquelas razões simplistas, né? Que a gente fala, tô fazendo isso pelos meus filhos, quero ter uma casa grande, quero ter um futuro melhor, mas o que é isso? Então,
Quando você define exatamente o porquê, uma razão maior. Quando eu falo sobre uma razão maior, eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu sempre tive muita vontade de conhecer o mundo, mas ao mesmo tempo eu queria ser médica, queria ter uma certa estabilidade na vida, então o fato de eu querer conhecer o mundo, eu não poderia ser uma aeromoça, por exemplo, porque eu não tenho talento para isso, não tinha vontade. Então, o que foi que eu fiz? Eu tenho procurado morar em locais, então por isso eu saí do Brasil depois de vários anos trabalhando em Brasília. Eu fui para os Estados Unidos, morei lá há mais de 20 anos e agora eu estou em Portugal. Mas sempre trabalhando na área médica e trabalhando de uma forma que eu ainda pudesse ter a minha estabilidade, mas ao mesmo tempo podendo conhecer o mundo, não só com viagens, mas através das pessoas, né, de várias culturas que eu tenho encontrado. Então, a vontade maior não era ir para esse país ou para aquele país, mas era conhecer o mundo. E dentro dessa vontade maior, eu fui buscando oportunidades. E aí vem também uma pergunta: clareza é hábito? Sim. Se é algo que precisa ser desenvolvido, conhecido e aplicado na vida, isso é hábito. Então, clareza é um hábito. O segundo hábito é gerar energia. Por que isso é tão importante? Energia tem a ver também com a motivação. Só que nem sempre a gente está motivado em termos de querer se levantar de manhã e fazer algumas coisas que vão nos ajudar a curto, médio e longo prazo a atingir os nossos objetivos. Então, a gente tem que gerar essa energia, a gente tem que gerar a motivação. E aí a energia ela vem não só, logicamente, na parte física, mental, emocional, mas também com hábitos a partir da meditação, a partir de uma dança, a partir de qualquer tipo de atividade que você desenvolva essa energia. E não precisa ser algo muito grande, às vezes por 1 minuto, 2 minutos durante o dia, você dá uma pequena caminhada de tempos em tempos durante o dia, você vai gerar essa energia e com isso você vai criar aquela motivação para fazer o que você tem que fazer naquele dia, naquela semana, naquele mês e assim por diante. Porque se a gente for esperar ter motivação para poder começar algo, a gente vai esperar muito tempo, porque nem sempre a gente está motivado. A gente está motivado a longo prazo, naquela grande razão, mas às vezes naqueles dias, né, que a gente está mais cansado, desanimado, às vezes a gente não conseguiu o resultado necessário, né, naquela fase. Então, a gente pode desanimar, literalmente, a energia emocional, mental pode baixar. Então, é muito importante que a gente, no dia a dia, a gente gere essa energia para que a gente possa manter o foco no resultado que a gente tanto deseja. O terceiro hábito é gerar necessidade. E aí você pode dizer, olha, se eu estou indo atrás de um sonho, de uma grande vontade, eu tenho necessidade daquilo. Às vezes não é tão claro assim. Quando eu falo necessidade, logicamente, eu não estou falando só financeira, eu falo muitas vezes é uma necessidade existencial, como era no meu caso de conhecer o mundo. Às vezes é uma necessidade mental. Então a gente tem que entender qual é a nossa necessidade e a partir daí usar isso como motivação. Você pode usar isso como afirmações, você pode escrever e ler diariamente, mas de uma forma que você não esqueça de qual é a sua necessidade. O quarto hábito é sobre aumentar a produtividade. E eu não estou falando da produtividade do resultado final, eu estou falando da produtividade relacionada ao seu planejamento. Então, primeiro é importante identificar o que você precisa para conseguir o resultado que almeja. Por exemplo, se você vai trabalhar fora do país, talvez você precise aprender a língua daquele país para onde você vai. E aí você tem que definir quanto tempo você precisa para aprender essa língua. Isso serve para qualquer outro tipo de planejamento. Então você tem que ver quais os recursos que você precisa, qual o talento ou os talentos que você precisa desenvolver e o tempo. Então isso é muito importante. Com isso você consegue planejar em nível diário, depois semanal, mensal, trimestral e anual, até você conseguir chegar onde quer. Tudo começa com planejamento.
E, logicamente, você tem que fazer algo que seja ao mesmo tempo realista, né? Você não quer colocar coisas demais em um dia de uma forma que você não consiga fazer e se desanime. E aí pense que, isso não é para mim. Então tem que ser realista no sentido que você possa fazer, mas ao mesmo tempo não seja algo tão mole que você não se desafie para fazer. E aí acabe não progredindo, né, no seu planejamento, nas suas metas. Com essa sistemática, você tem como mensurar e saber se você está na direção, né, que traçou através dos seus planos, ou se você está se desviando ou se distraindo. E na área de alta performance, existem vários instrumentos que vão ajudar não só na sua motivação, na sua energia, no seu propósito, como também na área de planejamento. O quinto hábito é desenvolver influência. Ou seja, naquilo que você quer trazer para a sua vida, você não vai chegar sozinho. Você não vai fazer nada sozinho. Você precisa de outras pessoas, de ambientes e circunstâncias para apoiar você a chegar onde você quer e ao mesmo tempo você traz, né, para as pessoas que lhe acompanham ou para aqueles ambientes pelos quais você está tendo acesso, você traz também uma colaboração. Você dá de volta muito daquilo que você tem aprendido. Então, você serve aquelas comunidades. Então, quando a gente fala em influência, eu não estou falando tanto da forma como a gente escuta, né, sobre influenciadores na mídia. Eu acho que é importante a gente entender a influência de uma forma muito mais profunda. Como que a gente, na nossa busca e trajetória por um sonho, como que a gente pode também servir? Como a gente pode influenciar? Logicamente, a gente tem que perguntar o que as pessoas querem dentro daquela área, dentro daquele espaço que a gente está a trabalhar, mas também como que a gente pode trazer o nosso conhecimento, o nosso trabalho, essa nossa busca de uma forma que também beneficie aquelas comunidades e as pessoas e os locais por onde a gente passa. Então, desenvolver influência de uma forma colaborativa, de uma forma profunda, isso é extremamente necessário para nos ajudar a chegar até o nosso sonho. E o sexto hábito é coragem, é ser íntegro para nós mesmos e autênticos. E eu sei que isso não é fácil, porque a gente vive num mundo que, de certa forma, às vezes a gente precisa usar uma máscara, tem medo de ser vulnerável, de ser a gente mesmo. Mas eu acho o seguinte, pelo menos aqueles valores que são mais preciosos para nós, que são mais preciosos para nos ajudar a chegar onde queremos, isso a gente não pode mentir ou se esconder ou não falar. Então, demonstrar coragem é isso. À medida que a gente vai tendo cada vez mais autoconfiança, vai desenvolvendo também a coragem de sermos nós mesmos. E a gente vai no nosso ritmo, mas de uma forma que sejamos sempre autênticos e íntegros à medida que a gente for caminhando para atingir o que queremos. Então, esses 6 hábitos: buscar clareza, gerar energia, aumentar a produtividade, aumentar e entender a sua necessidade, aumentar a sua influência e demonstrar coragem, integridade na sua busca do seu sonho. Lógico que alguns dias a gente vai estar mais motivado para incorporar esses hábitos e segui-los, outros dias nem tanto. Mas é muito importante que no nosso planejamento, nas nossas identificações do que a gente realmente quer, das nossas razões e do nosso propósito, a gente incorpore esses hábitos porque eles têm sido definidos, né, cientificamente como diretamente proporcionais a resultados e sonhos que sejam desejados e esses resultados sendo sustentáveis a longo prazo e algo que seja significativo. Não acredito que o planejamento apenas, mais formação acadêmica, profissional, informação, que isso sejam suficientes para você realizar um sonho ou realizar, seja o que for que você queira na vida. A gente precisa de uma fundação, a gente precisa de hábitos, de estar mentalmente e emocionalmente preparado, eu até diria espiritualmente. Então, esses hábitos de alta performance e vários outros entendimentos são muito necessários para que a gente
consiga o que realmente busca. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou do conteúdo, compartilhe, dê o seu like e se inscreva. Isso vai me ajudar a cada vez mais trazer informação que eu espero ser muito útil na vida das pessoas.